Bem-vindos ao Portal dos Manguás. E a história de hoje é incrível. Como o canal ainda está no comecinho, se você curtir essa obra, deixar o seu like e se inscrever, é o que me ajuda a saber que devo trazer os próximos capítulos. Seu apoio faz toda a diferença. Agora, vamos mergulhar na história. A cabeça de Jiju latejava, mas não era nada comparado ao caos que se desenrolava diante dos seus olhos. Flutuando ao redor de Jimin, que estava ajoelhado ao lado da cama do hospital, janelas cor-de-rosa brilhantes exibiam avaliações. O que são essas coisas? Ela pensou, o coração martelando. Uma das janelas tinha o nome dela, Ji Ju-gon, com 5 estrelas e a frase, um homem perfeito, diferente de todos que eu já namorei. Palavras que ela mesma vivia dizendo. Mas as outras contavam uma história bem diferente. Ji Hee-kim, 2 estrelas. Eu devia ter terminado quando você me bateu bêbado pela primeira vez. Ge Yong-song, 1 estrela. Bater nas pessoas quando fica bravo é um péssimo hábito, seu desgraçado. Ji-hee, Ge-yong. Os nomes ecoaram na mente dela. Não pode ser. Eram as ex-namoradas do Jimin. Enquanto a realidade a atingia como um soco no estômago, a voz de Jimin continuava o seu show de arrependimento. Jiju, me desculpa. O que aconteceu ontem foi um erro. Um erro? Ela pensou, a raiva começando a borbulhar. Chamar a namorada de trouxa para os amigos é um erro? Levantar a mão para ela é um erro? Um erro como esse? Ela disse em voz alta, a voz fria como gelo. Não é como se você tivesse me empurrado de propósito. Você só ficou provocado e acidentalmente. As palavras dele agora saindo da boca dela soavam ainda mais patéticas. Ele entrou em pânico. Essa é sua desculpa. Me solta! Ela gritou, puxando a mão com força. E foi nesse momento que ela viu. No dedo, o anel. Aquele anel barato com a pedrinha azul. Ué, por que eu ainda tô com isso? Ela pensou confusa. A memória da noite anterior veio como um flash. Ela na varanda gritando, arrancando o anel e jogando-o no chão. Eu tenho certeza que tirei e joguei fora. Fui eu que coloquei de volta no seu dedo, Jimin confessou, a voz trêmula. Achei que você estava sendo emotiva. Emotiva. Aquela palavra foi a gota d'água. Você acha que eu quis terminar com você porque estava sendo emotiva? Ela rosnou, levantando-se da cama. Jimin recuou, apavorado. Não foi isso que eu quis dizer. A gente está incomodando os outros pacientes. Eu vou chamar o médico. E como todo covarde, ele fugiu, deixando Jiju sozinha no quarto silencioso com as avaliações fantasmagóricas dele ainda flutuando no ar. Covarde, até o fim, ela sussurrou. Mas depois, o cérebro começou a conectar os pontos. Peraí, avaliações? É isso? Eram como avaliações de restaurante ou de filme. Uma mãe dando 4 estrelas para um filme infantil, um garoto dando 1 estrela por causa de um spoiler. Um cliente elogiando o frango frito, outro reclamando do serviço. E ali, na frente dela, estavam as avaliações de Jimin, cada uma ligada a um flashback terrível. Ele no café mandando mensagens para os amigos, uma garrafa de soju e uma ex-namorada chorando, a silhueta dele ameaçadora sobre outra. Não pode ser. Essas avaliações são verdadeiras? Ele já era violento antes? Ele faz isso habitualmente? A porta do quarto se abriu com um estrondo. Ji Ju-gong! Ah! Era Sang-sun, sua amiga, com uma cara de pânico total. Você tá bem? Fiquei sabendo que você caiu da escada do último andar. Mas ela mal ouvia, porque para o seu choque, ao redor de Sang-sun, também havia janelas cor-de-rosa. Eu consigo ver as avaliações da Sang-sun também! Os nomes eram dos ex-namorados dela. Sang-wol Park, 3 estrelas. Ela me disse que odeia ser o centro da atenção, então qual o problema de um evento surpresa em público? Ji Hun-kim,
3 estrelas. Você disse que me amava, mas não pode respeitar o meu desejo de me guardar para o casamento? As histórias eram tão específicas, tão bizarras. Ji-ju precisava confirmar. Ela agarrou a amiga. Sang-sun, seja honesta. Você terminou com o Sang-sun por causa do evento surpresa em público? Um flashback invadiu a mente dela. Um cara mascarado num palco, tocando baixo, com uma faixa de "Feliz aniversário, Sang-sun!", enquanto a amiga se encolhia de vergonha na plateia. "Que diabos você tá falando disso agora?", Sang-sun explodiu. "Você não faz ideia da vergonha que eu passei." "Bingo!", Ji-ju continuou. "E o Ji-hong? Você terminou com ele porque ele não queria, a não ser que vocês se casassem?" A reação de Sang-sun foi ainda mais explosiva. "O quê? É isso que aquele lixo te contou? Foi ele que ficava se fazendo de difícil? Por que ele está espalhando isso por aí?" Era real. Tudo era real. As avaliações diziam a verdade. Nesse exato momento, a porta se abriu de novo. E lá estava ele, Jimin. Sang-sun não perdeu tempo, apontou para o rosto de Ji-ju. "Peraí, eu achei que você tinha caído de costas. Como você machucou o rosto? Parece que alguém te bateu." O silêncio pesou no ar. Jimin congelou. "Sang-sun, você tá aqui? Eu lembrei que tem um teste agora. Tenho que ir." E como todo covarde, ele fugiu. Depois que ele saiu, Ji-ju finalmente contou tudo para sua amiga. A traição, a mentira, o tapa. "Por que você só tá me contando isso agora?", Sang-sun gritou. "Se eu soubesse, eu tinha arrancado a boca dele." "Esquece", Ji-ju disse, a voz cansada. "Eu nunca mais vou ver ele. Acabou." Sang-sun se acalmou, mas notou algo. "Se vocês terminaram, por que você ainda está usando esse anel de brinquedo barato?" "Ah, eu ia tirar." E ela começou a deslizar o anel para fora do dedo. No instante em que o metal se afastou da pele, pá! As avaliações de Sang-sun sumiram. Ji-ju parou, chocada. Ela colocou o anel de volta. Pá! As avaliações reapareceram. Tira, some. Coloca, aparece. Ela entrou em pânico, agitando a mão no ar, correndo pelo quarto, sentindo o estômago revirar. O anel caiu no chão. "Quando eu coloco o anel, eu vejo as avaliações. Quando eu tiro, elas desaparecem." Ela gritou ofegante. "O que tem esse anel?", ela pensou, olhando para o objeto brilhando no chão. E então, outro flashback. Ela caindo na escada, o corpo pendendo no vazio, um desejo desesperado ecoando na mente dela. "A culpa é minha por não saber julgar as pessoas? Se alguém tivesse me ensinado os sinais, se eu apenas tivesse olhos para reconhecer as bandeiras vermelhas, se eu apenas... Nunca teria sido tratada assim." Um arrepio percorreu sua espinha. "Não pode ser. Meu desejo foi cumprido." Sang-sun, completamente assustada com a cena, inventou uma desculpa e foi embora, deixando Ji-ju sozinha com a sua nova e aterrorizante realidade. Ela sabia o que tinha que fazer. "A única solução agora é visitar a loja onde eu comprei o anel." No dia seguinte, já com alta do hospital, ela caminhava em direção à pequena loja de brinquedos onde havia comprado o anel com Jimin. Mas antes que pudesse entrar, uma voz a chamou. "Ji-ju!" Era ele, Jimin, com a mesma cara de sonso de sempre. "Eu estava te esperando. Para ser sincero, eu não entendo por que a gente tem que terminar. E o mais importante, você sabe que eu não consigo viver sem você." Ji-ju olhou para ele, mas agora ela via através dele. "Claro que não", ela respondeu, a voz cortante. "Você não consegue viver sem o meu dinheiro, o que paga o seu aluguel." A máscara dele caiu. O rosto se contorceu de raiva. "Você, desgraçadinha!" "Eu preciso ser ainda mais firme para acabar com isso de vez." Ela olhou nos olhos dele, um sorriso sombrio no rosto. "Se eu pagar o seu aluguel do próximo mês, você finalmente me deixa em paz? Eu pago se isso significa que eu vou me livrar de você para sempre." A fúria explodiu nos olhos dele. "Suá!" ele gritou, levantando a mão para bater. Ji-ju fechou os olhos, esperando o impacto. Mas ele nunca veio. Bum! Um som surdo. Ela abriu os olhos. Um homem alto, de cabelo escuro, tinha esbarrado no braço de Jimin, interrompendo o golpe.
Uma caixa que ele carregava caiu e um robô de plástico se espatifou na calçada. "Que foi?" gritou Jimin, virando-se para o estranho. Mas sua raiva vacilou. O homem era muito mais alto e o encarava com uma frieza que gelava os ossos. Intimidado, Jimin viu seu celular tocar e usou como a desculpa perfeita para fugir. "Se considere sortudo, eu tenho um compromisso agora", ele gritou antes de sair correndo. Ji-ju ficou ali, parada, olhando para o homem que, sem querer, a salvou. Então ela o reconheceu. Rei Sambe! Era o lenda da faculdade, o pacote completo, educado, inteligente, lindo. Ela se agachou em pânico para juntar as peças do robô quebrado. "Me desculpe, eu vou te compensar com um novo." "Não se preocupe com isso", disse Rei-yu, a voz calma. "Aquela situação parecia perigosa. Ele pode voltar. Quer que eu te acompanhe?" "Não precisa, obrigada", ela disse, sorrindo. Rei-yu então estendeu a mão na direção dela. "Você não se machucou, não é?" E nesse momento, Ji-ju olhou para ele, o anel brilhando em seu dedo, e o poder ativou. Ela viu a avaliação dele. E o que ela viu a deixou paralisada, o sangue gelando nas veias, o sorriso desaparecendo do rosto. O que diabos? Era aquela avaliação? A cabeça da nossa prota deu um nó. Ela olhou para Rei-yu Senbai, o cara perfeito, e a avaliação que flutuava sobre a cabeça dele. Aquilo não fazia o menor sentido. "Peraí", ela pensou, o cérebro trabalhando a 1000 por hora. A Sang-sun, que termina brigada com todos os ex, tem uma média de 3,5 estrelas. O Jimmy, que agrediu as namoradas, tem 2 estrelas. Então por que esse cara supostamente perfeito tem meia estrela? Meia estrela. Era menos que o Jimin. Era praticamente uma nota de falha total na existência humana. Enquanto Gi-ju estava paralisada, Rei-yu continuava o seu show de gentileza. "Você não se machucou, não é?" ele perguntou, a voz suave, a mão ainda estendida. "Eu não entendo", ela pensou, o pânico crescendo. Ele é conhecido pela boa reputação. Rei-yu, sem não perder a compostura, simplesmente se virou, entrou na loja de brinquedos por um segundo e voltou com uma sacola de papel. Ela entregou para ela. Dentro estava um robô novo, idêntico ao que foi quebrado. "Ah, deixa eu te pagar por..." ela começou, toda atrapalhada. "Eu te conheço", ela interrompeu com um sorriso que poderia desarmar um exército. "Gi-ju, certo? Eu vejo seu nome por toda a cidade. Prazer em te conhecer pessoalmente. Eu sou Rei-yu Yan." Ele estendeu a mão. Gi-ju, completamente nervosa, apertou a mão dele. Aquele era o seu namorado? Ele não parecia muito amigável. Gi-ju entrou em modo pânico total. Passarinhos imaginários voavam ao redor de sua cabeça. "Na verdade, a gente terminou", ela gaguejou. "Que vergonha", ela pensou. "Entendo. Ex-namorado, então", ele disse, finalmente soltando a mão dela. "Bom, vou te deixar ir. Parecia que você tinha algum lugar para ir." Naquele instante, ela se lembrou. A loja? O anel? Ela precisava de respostas. "Não, não é tão urgente", ela disse rápido, escondendo as mãos atrás das costas. "Eu só estava passando e achei a loja de brinquedos legal, só ia dar uma olhada." Naquele momento, do outro lado da rua, 2 caras acenaram. "Rei-yu, o que você está fazendo aí? A gente vai se atrasar para a aula." "Bom, eu já vou indo. A gente se vê por aí", ele disse com um último sorriso antes de se virar e ir embora. Gi-ju ficou ali, parada, observando-o se afastar. Determinada, ela entrou na loja. O sino da porta tocou. Atrás do balcão, um senhor de bigode a atendeu. Ela mostrou o anel. "Senhor, eu comprei esse anel aqui semana passada." O homem olhou para o anel, depois para ela. "Moça, eu nunca vi ou vendi esse tipo de anel para ninguém." Gi-ju saiu da loja mais confusa do que entrou. "O vendedor que me vendeu o anel tá dizendo que nunca viu ele na vida. O Jimin, que tem um anel igual, não parece ver o que eu vejo. Será que eu sou a única pessoa que consegue ver essas avaliações?
Sem respostas, ela caminhou para o único lugar que podia chamar de casa, o restaurante de seus pais, sopa e arroz da Guiju. Mãe, cheguei, ela disse, abrindo a porta. Ei, Guiju, disse uma voz familiar. Era um cliente regular, um senhor amigo da família. Fiquei sabendo que você esteve no hospital, está se sentindo melhor? Estou... Ela começou a responder, mas parou, porque ao redor dele, janelas cor-de-rosa apareceram. E a imagem que surgiu para ilustrar a avaliação, gente, vocês não estão preparados. O senhor, vestido de empregada rosa, com orelhas de gatinho, abraçado a um travesseiro de corpo gigante com uma personagem de anime. As avaliações diziam tudo. Não respeita as preferências dele. Se você gosta tanto de personagens 2D, por que namora comigo? Vive no mundo real, seu esquisito. Guiju cambaleou para trás, chocada. Uma mão a segurou. Cuidado! Era a cabeleireira do salão ao lado. Você precisa ir com calma, acabou de sair do hospital, ela disse, abraçando Guiju por trás. Ah, ela disse, mas o poder dela ativou de novo, e as avaliações da cabeleireira eram, digamos, bem detalhadas. 10 vezes num dia é demais, dizia uma. Ela simplesmente não fica satisfeita, eu tenho medo toda noite, dizia outra. A imagem que apareceu era dela, em uma pose sensual, com um ex-namorado reclamando: "Você só namora comigo pelo meu corpo?" "Ah, informação demais!" ela gritou por dentro, o rosto pegando fogo. "Guiju, você voltou?" disse uma voz vinda da cozinha. Guiju frejou. Aquela voz? Mãe? E pai? Suas primogênitos apareceram, com expressões preocupadas. "Você se machucou, querida? Deixa a gente ver." Pânico. Pânico absoluto. Se ela conseguia ver as avaliações de todo mundo, isso significa... Não, eu não estou preparada para isso, ela pensou, o terror tomando conta. Eu não quero saber dos ex-namorados dos meus pais. E ela correu, saiu do restaurante como um foguete, deixando os pais confusos para trás. Ela só parou quando chegou no campus da universidade, ofegante. Mas o pesadelo continuava. Na sala de aula era um mar de janelas flutuantes, avaliações aqui e avaliações ali, informação que ela não queria, não precisava, sobre pessoas que ela mal conhecia. Eu não aguento mais, devo tirar o anel? Ela pensou, a mão indo em direção ao dedo. Não, se eu quero saber exatamente do que ele é capaz, preciso continuar usando. De repente, um burburinho tomou conta da sala. Olha, é o Ryu Senpai! E ela estava lá entrando na sala, perfeito como sempre. As garotas suspiravam. Você sabia que a mãe dele é dona de uma editora gigante? E o pai é escritor. Nossa, e ele nunca se gabou disso. Como ele pode ser tão perfeito? Guiju apenas sorriu, um sorriso cínico. Ah, vocês não sabem de nada. Se as avaliações dele estiverem corretas, Ryu Senpai é só um... Ryu olhou na direção dela e acenou. As garotas em volta surtaram. Guiju se encolheu, confusa. Ele se aproximou e colocou uma garrafa de bebida na mesa dela. Toma, Guiju, sobrou uma da distribuição para os calouros. Enquanto uma outra garota tentava em vão chamar a atenção dele, o celular de Guiju vibrou. Era uma mensagem de Jimin. Você não acha que eu fugi porque fiquei com medo, né? É que recebi um retorno de uma audição. Mesmo que você se arrependa, agora é tarde. Vamos só terminar. Estou pronto para uma nova começo. Te bloqueando. Tchau. Audição. Ela pensou, as peças se encaixando. Então foi por isso que a atitude dele mudou de repente. Ela olhou para o celular, depois para Ryu, o garoto de ouro, e a ficha caiu. O Jimin também tinha uma boa reputação. É possível enganar todo mundo se você realmente quiser. Com uma nova determinação, ela se levantou. Primeiro vamos achar o Jimin. Posso não conseguir o dinheiro do aluguel de volta, mas vou fazer ele pagar a conta do hospital. Ela encontrou na sala do departamento de teatro, contando uma história completamente diferente para os seus amigos. Aí, quando eu pedi para terminar, ela surtou. Começou a jogar comida no chão, a me empurrar, a me bater. Eu não sabia que a Guiju tinha esse lado. Os amigos, claro, acreditaram. Nossa, cara, que louca!
Mas ela não era aquela que namorava um monte de perdedores? Disse o outro, mencionando um antigo ex dela, Byung-po, e espalhando mais mentiras. Gi-ju olhou para eles através da janela e sua confirmação confirmou. Todos tinham avaliações horríveis. A conversa mudou. Enfim, ouvi dizer que você passou na audição final, disse o amigo. Jimin se maçou na cadeira, presumido. Sim, eu tentei umas 10 vezes. Finalmente vou entrar na companhia de teatro que admiro desde criança. Tenho certeza que consegui o papel. Audição, ela pensou, conectando a mentira da mensagem com a conversa. Então foi por isso. Mas e aí, Jimin, como ela é? Perguntou um dos amigos com um sorriso malicioso. Jimin se recostou na cadeira, um olhar nojento no rosto. O que eu posso dizer? A aparência dela provavelmente é a única coisa que eu vou sentir falta. Ela é bem bonita. Ele pegou o celular. É uma pena. Tinha muita coisa que eu ainda não tinha tentado com ela. Em seus pensamentos, a maldade continuava. Quer dizer, se ela implorar, talvez eu dê uma chance. Será que eu faço ela implorar para eu voltar? Ela olhou para a cena horrorizada, o estômago revirando. E ela viu o que ele estava olhando no celular. Enquanto os amigos de Jimin continuavam a falar, Ji-ju estava presa em um looping de choque e nojo. Ele estava ali, na frente dela, olhando fotos dela no celular, enquanto falava as coisas mais nojentas que ela já tinha ouvido. Eu tenho umas fotos quentes dela, querem ver? Jimin ofereceu, com um sorriso malicioso. Os dois amigos se inclinaram, os olhos brilhando de curiosidade. Fotos? Quero ver! Mas quando olharam a tela, um deles reclamou. Ué, tá tudo borrado, não dá pra ver nada. Jimin riu, um som presunçoso que revirou o estômago de Ji-ju. Olha só vocês dois caindo nessa. Claro que eu não tenho fotos assim. Mas que eu queria... eu queria. Naquele instante, a raiva superou o choque. Chega! Com um movimento rápido, Ji-ju invadiu a sala e arrancou o celular da mão dele. Os três a encararam, pálidos, como se tivessem visto um fantasma. Na tela, ela viu a foto. Não era nada explícito, era um print da foto de perfil dela. Um alívio momentâneo a invadiu. Mas então, uma janela de pop-up reapareceu na tela. Deseja deletar a pasta inteira? O dedo dela pairou sobre o botão deletar. Alívio. Por quê? Porque ele não tinha fotos íntimas dela? Isso era o mínimo. O fato de ele sequer ter cogitado usar isso contra ela, de ter feito aquela piada nojenta, isso era algo para se sentir aliviada? Não, era algo para se vingar. Com uma expressão fria, ela bateu o celular com força na mesa, pegou a garrafa de bebida que Rail tinha lhe dado, abriu e, sem evitar, virou todo o líquido sobre o aparelho. A água escorreu pelas entradas, encharcando os circuitos. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Antes que ela pudesse terminar, Jimin explodiu. Ji-ju! Ele gritou, saltando da cadeira. Preciso falar com você. Ele agarrou pelo pulso e a arrastou para fora da sala, para longe dos ouvidos de seus amigos. Do lado de fora, ele a empurrou. Você ia mesmo contar tudo na frente de todo mundo? O que você vai fazer se estragar a minha reputação, hein? Se você se importa tanto com a sua reputação, não devia ter feito algo para estragá-la, hein? Ah, é? Então você vai sair por aí contando para todo mundo? Vai contar que eu bati e te empurrei da escada, e você acha que aguenta as consequências? O que te faz pensar que eu não aguento? Ela desafiou. Jimin riu, um som condescendente. Nossa, eu achei que você fosse esperta, mas pelo visto não é. Eu tô fazendo isso pelo seu bem. Ji-ju ficou sem palavras. Pelo bem dela? Eu tô dizendo às pessoas que você foi quem me bateu e terminou comigo, explicou ele como se estivesse fazendo um grande favor. Assim, parece que você era quem mandava na relação. Pensa bem, se as pessoas descobrirem que você pagava o meu aluguel e as minhas aulas e mesmo assim apanhou e foi largada, você acha que alguém vai ficar do seu lado? Eles não vão. Você só vai confirmar os boatos de que é uma completa trouxa. A manipulação era tão absurda, tão cruel, que Ji-ju ficou sem ar. Ele estava distorcendo a agressão dele num ato de caridade para ela.
O que eu quis dizer, ele concluiu com a cara mais cínica do mundo, é que eu estava falando isso por consideração a você. Um enjoo tomou conta dela. As palavras dele, por mais mentirosas que fossem, se apoiavam numa verdade cruel. A reputação dela já era de uma vítima. Ela ficou ali, paralisada, sem conseguir dizer nada. Vendo o silêncio dela como uma vitória, de mim a dispensou. Esquece, não tenho mais nada para falar com você. Tenho uma reunião importante agora, não tenho nem tempo nem energia para gastar com você. Tenta não causar mais problemas e deixa isso para lá, ok? Diju ficou sozinha, tremendo de raiva. Eu achei que ele pediria desculpa se eu ameaçasse, mas em vez disso ele age como se a errada fosse eu. Ele é um lixo total, exatamente como as avaliações disseram. Então, uma luz, uma epifania. Espera, como as avaliações disseram? As janelas de Ga Yong-song e de Ji-hye-kim piscaram em sua mente. Bater nas pessoas é um péssimo hábito. Eu devia ter terminado quando você me bateu a primeira vez. Ga Yong-song e Ji-hye-kim, ela disse em voz alta, a ideia se formando. Ela se virou e bateu os punhos numa parede. Por que eu não pensei nisso antes? Ela se agachou para pegar algo na bolsa, mas quando se virou, congelou. Parado ali perto, fumando um cigarro, estava Ryu Senpai. Ele a viu. Hã? Diju se levantou num pulo. Ryu, Senpai, o que você está fazendo aqui? Você ouviu tudo? Ele apagou o cigarro, a expressão calma. Eu não queria espionar, mas eu não conseguia achar o momento certo para sair. Ele ouviu. Ele ouviu toda a humilhação. Droga! Curvando-se, ela implorou. Você poderia, por favor, manter em segredo o que você acabou de ver? Ryu olhou para ela com um sorriso enigmático. Bom, eu não sei. O que eu ganho com isso? E isso nos leva a um restaurante chique, algum tempo depois. Diju, sentada nervosamente em frente a Ryu. Quem diria que ele a convidaria para jantar? A personalidade dele era um mistério. Por que você está me olhando assim? Ela pensou, assustada com o olhar intenso dele. Ryu sorriu. Isso é bom. Eu queria uma chance de falar com você. Comigo? Ela perguntou, surpresa. Sim, disse ele, apoiando o queixo na mão. Porque normalmente você nem me olha. Diju engasgou com a comida. Eu não sei do que você está falando. Tá vendo? Mesmo agora você não faz contato visual comigo. Ela não conseguia, porque no momento em que olhava para ele, o mundo se enchia de janelas rosa, e o conteúdo delas era de fazer qualquer um corar. Bom apenas na cama, dizia uma. Me deu um ghosting depois de uma noite inesquecível, reclamava a outra. Um lixo que me contou que estava me traindo enquanto me dava lingerie de presente. E a pior de todas, tem 3 pintas no corpo e 3 namoradas para combinar. Meu Deus, é muita informação! Ela gritou por dentro, o rosto virando um pimentão. Ela se levantou de supetão, pronta para fugir, mas se sentou de novo, completamente sobrecarregada. Devo tirar o anel? Ela pensou desesperada. Mas enquanto espiava por entre os dedos, em meio ao caos de pop-ups, um nome familiar saltou a seus olhos. Ga Yong-song. É a avaliação da Ga Yong-song, ela pensou, batendo as mãos na mesa. Mas estava escondida atrás de dezenas de outras. Como eu posso alcançá-la? Instintivamente, ela estendeu a mão. E, para sua surpresa, ela atravessou uma das janelas. Eu consigo tocá-las! Ryu olhava para ela completamente confuso, quando Diju começou a agitar os braços no ar, afastando as janelas como se fossem cortinas. Vamos tirar as outras da frente para ver a da Gayong. Enquanto afastava as janelas, outra apareceu. Ji-hye-kim, Casanova total obcecado por garotas. A ficha caiu. Como é possível? 2 ex-namoradas de Jimin também são ex-namoradas de Ryu? A coincidência era grande demais. Se forem as mesmas pessoas, elas provavelmente são da nossa escola. O Ryu pode ter o número delas. Diju! A voz de Ryu a tirou dos pensamentos. Sim? Ela se inclinou sobre a mesa. Bem, suas mãos... Ela olhou para baixo e, na pressa para organizar as janelas, tinha intencionalmente apoiado as 2 mãos diretamente no peito dele. Diju deu um salto para trás, gritando de vergonha. Me desculpa, eu estava pensando em outra coisa. Ryu riu, dando tapinhas no próprio peito. Tudo bem, em que você estava pensando?
Era agora ou nunca. Você, por acaso, conhece uma Gayong Song e uma Ji Hye Kim? Eu preciso muito falar com elas. Ryu a encarou. Gayong e Ji Hye Kim? Conheço sim, mas não tenho o número delas. Ele fez uma pausa e um sorriso malicioso surgiu nos lábios dele. Quer dizer, se eu te der os números delas, você faria alguma coisa por mim? E assim termina o primeiro capítulo dessa jornada incrível. Eu estou muito animada para descobrir o que vai acontecer a seguir. Como o Portal dos Manguás está só começando, o apoio de vocês é o combustível que me permite continuar. Então, se você gostou e quer ver a continuação dessa história, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição é um sinal para eu trazer o próximo episódio o mais rápido possível. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!